Quero convidar os irmãos e irmãs, tanto aqueles que estão conosco aqui no templo, como aqueles que nos acompanham em casa, a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos estar ministrando o mesmo texto que nós ministramos pela manhã, e eu sei que alguns aqui estiveram no culto da manhã, mas a grande maioria não. Nós temos dois públicos, um pela manhã, outro à noite, e alguns irmãos aqui estão vindo aos dois cultos. Então nós resolvemos pregar esse texto, tanto no culto da manhã como da noite, de forma excepcional. Tá bom? Palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 34. Os irmãos que estavam pela manhã vão ter o privilégio de ouvir de novo, mas eu concordo com o reverendo Hernandes quando ele diz que nós podemos repetir o sermão, mas nunca você repete a mensagem. Há insights que Deus dá na hora da pregação que o Espírito Santo de Deus só dá naquele momento. É portanto que quando a gente grava a mensagem, nós conseguimos guardar isso. Então, eu não tenho dúvida, meus irmãos, que apesar de ser o mesmo texto, os mesmos pontos, mas eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus pode renovar essa palavra, inclusive no seu coração, você que esteve aqui pela manhã. Até porque, como eu prego sem esboço, e eu dependo muito somente do texto e daquilo que o Espírito Santo de Deus vai me dando na hora. Eu estudo antes, me preparo, mas já faz muitos anos que eu subo no púlpito sem qualquer tipo de anotação ou esboço, dependendo unicamente do texto e da direção do Espírito Santo de Deus. Alguns até, depois de algumas mensagens, pastor, o esboço dessa pregação ou tal, não tem. Então, assim, é algo que a gente tem feito aqui na nossa igreja já há algum tempo, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 34, palavra do Senhor para os nossos corações. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Faz algum tempo que eu quero aderir a essa revisão da Almeida, e eu tenho lido ela, tenho estudado, e achei muito bom o texto da Nova Almeida aqui, nessa perícope da carta aos Coríntios. Então diz assim, todos acharam? Todos estão com a Bíblia aberta? Você que está em casa, por favor, não deixe de pegar a sua Bíblia e de abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. Não se despeça, esse é um momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, e nós vamos ouvir a voz de Deus. Então, priorize esse momento aí no ambiente do seu lar. Diz assim a palavra do Senhor: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto
em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Pai querido, a tua palavra foi lida e agora encontra-se aberta diante de nós para nossa reflexão, para nossa instrução e edificação. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te suplicar que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, o Espírito que inspirou esta palavra e que somente Ele pode trazer luz e discernimento aos nossos corações. Mas também eu quero pedir, meu Pai, que esse mesmo Espírito traga intrepidez, coragem para aquele que fala, para o ministro da tua palavra. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, como eu disse, por favor, mantenha aí a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar considerando todo esse texto, se o Senhor assim nos permitir. À guisa de introdução, eu gostaria de destacar algumas coisas para que a gente possa entender o texto. Em primeiro lugar, eu escolhi esse texto para pregar nesta noite por algumas razões. Nós estamos em um culto de Santa Ceia, onde nós vamos, daqui a pouquinho, tomar a ceia do Senhor. Nós estamos reunidos em torno da mesa do Senhor. Nós vamos tomar a ceia juntos. Então, nada melhor do que trazermos à nossa memória o significado da ceia. Olharmos para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre a ceia e como deve ser administrada a ceia, como eu devo participar da Santa Ceia. E esse texto aqui da carta aos Coríntios é um dos 4 textos no Novo Testamento que chama a atenção para a questão da Santa Ceia. Então, por isso que eu escolhi. Segunda coisa, eu escolhi esse texto porque, como eu disse pela manhã, já faz um tempo que eu venho estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Durante muitos anos da minha vida, eu não me dediquei ao estudo da carta aos Coríntios. Eu lia como palavra de Deus, lendo nas minhas leituras sequenciais do Novo Testamento, mas dedicar-se ao estudo, a uma reflexão mais profunda na carta aos Coríntios, eu sempre tive um certo desprezo com a carta aos Coríntios. Estou confessando aqui um pecado para os irmãos. Não me caía muito bem, os assuntos não me diziam muito respeito. Até que eu fui ordenado pastor, comecei a lidar com a igreja,
comecei a lidar com conselho, com presbitério, junta diaconal, departamentais, isso, aquilo, outro, presbitério, Supremo Concílio, e quando eu leio a carta aos Coríntios, eu digo, meu Deus, como eu preciso dessa orientação para poder ser um pastor melhor e administrar a igreja da melhor maneira. Por quê? Porque Paulo escreveu essa carta tendo em vista que aquela igreja que ele havia fundado, aquela igreja que foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo, e você pode ler Atos 18, você vai ver o contexto da plantação dessa igreja. Paulo passou 18 meses aqui nessa igreja, na cidade de Corinto. Paulo planta essa igreja, e quando ele sai de Corinto e vai para Éfeso, ele fica sabendo que aquela igreja estava com alguns problemas. Ele recebe a visita de alguns membros daquela igreja, ele é informado através de cartas e de uma senhora, né, da família dela, chamada Chloe, de que havia alguns problemas na igreja de Corinto e também algumas perguntas que aquela igreja estava fazendo para o apóstolo Paulo. Então, Corinto, apesar de ser uma igreja plantada por Paulo, a igreja lá de Corinto, era uma igreja extremamente problemática. E Paulo escreve essa carta para resolver os problemas, para dar direção àquela igreja. Quer ver aqui um resumozinho dos problemas? Eu tenho certeza que quando eu enumerar aqui os problemas da igreja de Corinto, você vai dar graças a Deus pela igreja do Pirangi. Porque de vez em quando eu quero murmurar com os problemas de Pirangi, que são pequenininhos, de vez em quando eu quero entristecer, aí eu leio a carta aos Coríntios, aí Papai do Céu diz assim, você está chorando de barriga cheia. Eu queria ver você ser pastor de Corinto, lá da igrejinha lá de Corinto. Quer ver um exemplo? Capítulos 1 a 4, Paulo fala do problema das divisões na igreja. Aquela igreja era uma igreja dividida, uma igreja cheia de partidos, de grupos. Havia o grupo de Paulo, que era o fundador, havia o grupo de Apolo, que foi o pastor que substituiu Paulo, e era um homem eloquente, poderoso em palavras, um grande orador. Então tinha aquela turma que dizia assim, Paulo, apesar de ser o fundador, mas ele não prega tão bem quanto Apolo. Apolo é o cara, é um pregador eloquente. Paulo parece que era fraco na expressão, na pregação, apesar de ser um grande teólogo. Mas tinha outro grupo lá de Pedro. Os estudiosos não sabem se Pedro esteve em Corinto, mas o fato é que a fama de Pedro chegou lá. E Pedro era aquele pregador dos judeus, aquele pregador forte, né? O pregador do Pentecostes. Então, tinha uma turma lá que dizia, não, Paulo, Apolo, esses aí são fracos, eu gosto é de Pedro. E tinha um grupo que todos os comentaristas e exegetas chegam à conclusão que era o mais desmantelado que tinha na igreja, era um grupo de Cristo. Sabe aquele grupo que diz assim, eu não quero saber de homens, eu não quero saber de pastor, de presbítero, de diácono, ninguém, eu não tenho satisfação a dar a ninguém, meu negócio é Cristo, eu sou de Cristo, eu só obedeço a Cristo. Era o grupo mais desmantelado que tinha naquela igreja, o grupo dos espirituais, o grupo de Cristo. E aí Paulo vai escrever os capítulos 1, 2, 3 e 4 para tratar desse problema e como é que resolveria esse problema da divisão, chamando a atenção daqueles irmãos, dizendo assim, olha, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo que foi crucificado por vocês? Foi eu que morri por vocês na cruz? Então, vamos acabar com esse negócio, porque eu não quero fã-clube, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus, não vem de homens. A igreja não depende de homens, a igreja depende de Deus. Então, acaba com os partidos, acaba com os fã-clube gospel aí, de imediato. E ele vai argumentar teologicamente e chamando a atenção para alguns pontos. Depois, no capítulo 5, Paulo vai tratar de outro problema que tinha naquela igreja. Sabe qual era o problema? Capítulos 5 e 6, Paulo vai tratar de um problema de falta de disciplina na igreja. Aquela igreja estava sem disciplina. Por quê? Algumas coisas. Primeiro, tinha um irmão da igreja, um rapaz, que estava convivendo, a expressão que aparece lá não é uma saída fortuita, não. Estava convivendo, indo para a cama constantemente com a mulher do seu próprio pai. Está lá no capítulo 5, a primeira parte.
E a igreja não fazia nada. A sociedade estava escandalizada, a própria cidade de Corinto, que era uma cidade promíscua, estava escandalizada, e a igreja estava se orgulhando pelo fato de, mesmo tendo pecado no meio dela, mas o Espírito Santo estava sendo derramado, o povo estava falando línguas, eles eram espirituais, tinham todos os dons, e Paulo diz assim: vocês estão orgulhosos, vocês deveriam chorar, se entristecer, lamentar, por causa disso que está acontecendo. Porque o que está acontecendo aí no meio de vocês, nem entre os pagãos eu tenho ciência de que isso acontece. Alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E aí Paulo desce além e diz: olha, eu quero que vocês se reúnam, e eu já tomei a decisão, junto com vocês, expulsem o que tamanho ultraje está cometendo, entregue a Satanás para o castigo do corpo, para que o espírito seja salvo. Depois ele fala que havia naquela igreja irmãos que estavam botando outros na justiça. Sociedades dentro da igreja, irmãos fazendo negócio com irmão, as coisas terrenas, e aí deu um problema, foram parar nos pés do juiz, incrédulo, ímpio. E aí, veja que testemunho, 2 crentes da igreja do Pirangi brigaram por causa de dinheiro e vão para os pés do juiz. E aí o juiz diz assim: mas vocês não são crentes? Vocês não vão lá para o culto, lá na igreja do Pirangi, lá do pastor Diogo, todo domingo de manhã e domingo à noite? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm vergonha na cara, não? Resolva isso entre vocês. Vocês não são irmãos? Não se diz que irmãos? Então Paulo desce a lenha nisso aí. Vocês não podem fazer isso. Será que não tem um sábio entre vocês para julgar entre vocês? Em outras palavras, roupa suja se lava em casa. Então, tem problema na igreja? Tem. Irmão brigado com o outro? Tem. Vamos resolver aqui no conselho, na assembleia da igreja, junto com os irmãos maduros, mas não levar para a justiça. Mas havia também, ele termina o capítulo 6, os libertinos, aquela turma que dizia o seguinte: qual o problema de sair com a prostitutazinha de Corinto? Corinto era uma cidade portuária, uma cidade rica, uma cidade que tinha um grande fluxo de marinheiros, era uma cidade que tinha 2 portos, e aí aquela cidade era uma cidade também promíscua, porque os templos religiosos, como o templo de Afrodite, o templo de Apolo, tinha ali as chamadas prostitutas cultuais, 1000 prostitutas cultuais, que quando era à noite elas desciam do templo e iam para a cidade se prostituir com os marinheiros, e com isso elas juntavam dinheiro para o templo da deusa. E tinha irmão da igreja, vinha para o culto, uma bênção. Quando saía do culto, saía com a prostituta, ia para a cama com a namorada, e estava tudo bem. Estava fornicando, mas estava tudo bem. Esse é um problema que existe ainda hoje. E eu faço aqui uma ressalva, principalmente para as meninas da igreja. Não se torne uma prostituta, ou pior do que uma prostituta. Porque a prostituta ainda faz por dinheiro. E tem algumas hoje que estão indo para a cama com o primeiro rapaz que aparece, que nem dinheiro o cara dá. Mas é tão fácil que o primeiro namorado já leva ela para a cama. E no domingo está na igreja, chorando, levantando as mãos. Então, cuidado com isso. A promiscuidade está dentro das nossas igrejas. Fornicação, adultério, prostituição. E nós muitas vezes não falamos, fechamos os olhos. Então, crente namora para casar. Namoro não é salvo-conduto para ir para a cama. Você só pode ter relação sexual após o casamento, quando você casa, quando você faz a coisa certa. Então, se você está namorando um rapaz e o rapaz quer te levar para a cama, é porque ele não te valoriza. Do jeito que ele leva você, ele leva qualquer uma. E quando ele abusar de você, ele vai procurar uma para casar que seja séria. Porque você é igual a maçaneta de porta, todo mundo pega. Eu sei que eu posso estar sendo duro, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui. Porque as igrejas estão infiltradas de pilantra, que estão vindo pegar as meninas da igreja. E muitas vezes, me perdoe o que eu estou dizendo, as meninas hoje estão fáceis demais. Fácil demais. E depois que está com bucho, depois que sofre, depois que é abandonada, aí é que vem para os pés do pastor.
Então, vai namorar, namore direitinho e não aceite isso aqui. Então, Paulo diz assim, como é que vocês vão pegar o corpo de vocês, que é o templo de Cristo, e vai unir uma prostituta? Quando um crente se deita com uma pessoa numa relação sexual promíscua, é Cristo que está se deitando. Você já pensou nisso? Você é o corpo de Cristo. E quando você se deita numa cama com um incrédulo, numa cama de motel, é como Cristo estivesse se deitando ali. Você vai pagar um preço por isso. Capítulo 7, Paulo fala sobre problemas relacionados com casamento, viuvez, celibato, solteirice. Então, você quer tirar dúvida aqui sobre casamento, novo casamento, divórcio, viuvez, celibato, solteirice, lê o capítulo 7 da carta aos Coríntios. Depois, capítulo 8, 9 e 10, Paulo vai falar de problemas relacionados à comida sacrificada a ídolos. Em Corinto, toda a carne, toda a alimentação, primeiro era consagrada aos deuses pagãos, depois era levada para o mercado. O que a gente faz? Dr. Augusto Nicodemos, expondo a carta aos Coríntios, ele faz uma observação interessante sobre esses capítulos. Imagine que você vem com fome e você chega numa encruzilhada aqui de Natal e você encontrou ali uma galinha assada, 1 litro de cachaça, farofa, tudo prontinho ali, assadinho, bem bonitinho. É claro que se você é crente reformado de Pirangi, o litro de cachaça você vai deixar de lado, né? Pelo menos eu acho. Não, a cachaça, fora. Agora a galinha, aí já era. A questão é, eu posso comer ou não posso comer? Aquilo ali foi consagrado a um ídolo pagão, a um demônio. Eu posso comer ou não? E aí Paulo vai discutir isso no capítulo 8, 9 e 10, a liberdade cristã. Ele vai também falar sobre a questão do salário pastoral e uma série de coisas. Capítulo 11, 12, 13 e 14, Paulo vai tratar de problemas relacionados ao culto. E é nesse ponto que nós estamos. Início do capítulo 11, havia um problema com a questão de autoridade. As irmãs da igreja, naquele contexto lá de Corinto, usavam o véu. As mulheres casadas, as mulheres direitas, elas usavam o véu. As prostitutas, elas não usavam véu. Elas saíam para se prostituir. Então, como é que você conhecia uma mulher casada, uma mulher direita, honesta, naquele período? Ela usava um véu. E aí as irmãs da igreja usavam véu. Mas, por causa da liberdade em Cristo, elas haviam aprendido que em Cristo nós somos livres. Então, surgiu um movimento na igreja de Corinto, abaixa o véu. Então, as mulheres começaram a dizer assim, vamos se ver livres desse véu. E aí, Paulo vai argumentar, na primeira parte, era um problema do culto, porque se as mulheres tirassem o véu, isso significava dizer que elas não estavam debaixo da autoridade do marido, que elas não tinham um casamento correto, e por aí vai. Então, Paulo vai argumentar a questão do princípio de autoridade. O problema aqui não era a peça em si, mas um princípio de autoridade. Ele vai falar do problema da ceia, depois ele vai falar dos dons, depois ele vai falar do amor, capítulo 13, que é um ponto fundamental. Capítulo 15, ele vai falar de outro problema naquela igreja. Havia um grupo que estava dizendo que não existe ressurreição de mortos. E aí Paulo vai dizer o seguinte, meus irmãos, estou sabendo que tem um grupo entre vocês que está dizendo que não existe ressurreição. Vamos levar o argumento de vocês às últimas consequências. Se não existe ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Os que morreram em Cristo morreram e pereceram. Nós não temos nenhum pecado perdoado, nós estamos perdidos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, preste atenção no que vocês estão dizendo aí, que não há ressurreição. Aí ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias, e aí ele vai fazer toda uma argumentação mostrando a ressurreição de Cristo. Termina o capítulo 16 com algumas informações mais gerais e uma palavra pastoral. E aí? Você queria ser membro da igreja de Corinto?
Você está reclamando de Pirangi? Pirangi não tem metade disso aqui. Metade dessas dificuldades. Talvez se você olhar para essa igreja, você vai dizer assim, não é uma igreja. Mas Paulo começa essa carta, capítulo 1, versículo 1, dizendo assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Sabe por quê? Porque a igreja ela é formada por pecadores, redimidos, perdoados, sim, mas pecadores. Aqui, o único problema mais grave, mais sério, era um problema de heresia, que era a questão relacionada à ressurreição. Os outros problemas são problemas morais, que precisam ser tratados, precisam ser repreendidos e vistos pela igreja. Então, vamos dar mais graças a Deus pela nossa igreja local, porque não existe nada novo debaixo do sol. Os problemas que nós temos já aconteceu lá atrás, a gente só precisa tratar da forma correta. Então, se você quer sair da sua igreja porque sua igreja tem problema, você pode até sair, mas você vai para outra, vai encontrar problema lá. E se lá não tiver nenhum problema, por favor, não entre, porque você vai estragar a igreja. Você vai levar um problema para lá, porque a igreja era perfeita, você chegou, já era. Tá bom? A outra coisa que eu quero dizer, para a gente entrar no texto, é o seguinte. Aqui era um problema no culto. Era um problema que estava acontecendo com aqueles irmãos relacionado à Santa Ceia. E não existe nada na história da igreja que mais dividiu os cristãos e que ainda divide hoje do que a ceia. Quanto à interpretação, o significado, a maneira de administrar, a maneira de receber a Santa Ceia. Para vocês terem uma ideia, existe pelo menos 4 linhas de interpretação em relação à ceia do Senhor. Primeiro, o catolicismo romano. De acordo com a teologia católica romana, existe uma coisa chamada transubstanciação. O que é isso? Na hora que o padre ele eleva a hóstia diante da igreja e ele faz a oração consagratória daquela hóstia, porque ele é um sacerdote, então aquela oração consagratória faz com que aquela hóstia feita de trigo, ela se transforme, daí a palavra transubstanciação. As substâncias ali, elas são transformadas no corpo de Cristo, literalmente. Corpo, ossos, nervo, divindade. Literalmente, aquilo ali passa a ser o corpo de Cristo. Daí, quando o padre ele parte a hóstia, significa dizer que Cristo está sendo sacrificado mais uma vez em prol de cada um de nós. Daí, missa não é culto, missa é sacrifício. Qualquer católico mais instruído, ele sabe que ele vai para o sacrifício da missa. Inclusive, o sacrifício, que é a renovação do sacrifício do Calvário, ele é feito não só em favor dos que estão ali, mas até mesmo dos mortos. Por isso que o católico ele paga uma missa de 7º dia, 30 dias, primeiro aniversário e tal, pelas almas do purgatório, porque na hora que o padre partir a hóstia, em intenção daqueles que morreram, Cristo está morrendo mais uma vez para purificar essas pessoas. Então, missa não é culto. Missa é sacrifício. Lutero, ele dizia o seguinte, não, a ceia não pode ser vista dessa forma, eu não posso interpretar a frase, isto é o meu corpo, dessa forma, porque não é literal o que Jesus está dizendo. A Igreja Católica está errada. Mas aí Lutero ele criou uma teologia chamada consubstanciação. O que é isso? Cristo está em, com e sob os elementos do pão e do vinho. Não se sabe muito bem a fundo o que ele queria dizer, mas chega próximo ao catolicismo, mas não adere tanto ao catolicismo. Zwinglio, um reformador mais radical, ele vai discordar de Lutero e ele vai dizer, não, nem transubstanciação, nem consubstanciação, mas a ceia é simplesmente um memorial
Daí Paulo vai dizer que Cristo disse, olha, façam isso em memória de mim. Então não tem nada de especial no pão e no vinho. É pão e vinho e é simplesmente algo para nos trazer à memória o que Cristo fez. Então não tem nada de especial, nem transubstanciação, nem consubstanciação. Calvino, e nós somos uma igreja reformada de linha calvinista. Calvino, que foi um reformador já de segunda geração, Calvino vai dizer o seguinte: nós precisamos ter um pouquinho mais de cautela. É claro que o pão e o vinho não se transformam literalmente no corpo de Cristo, como a teologia católica diz, mas na interpretação de Calvino, e nós cremos assim, os nossos símbolos de fé defendem assim, quando nós pegamos o pão e o vinho, esse pão e o vinho que simboliza o corpo de Cristo, quando nós administramos o sacramento da ceia, Cristo está presente espiritualmente aqui. Então, não é algo tão simples, não é simplesmente um memorial, mas Cristo está presente espiritualmente quando nós celebramos a ceia, quando nós tomamos o pão e o vinho. Daí a nossa confissão de fé dizer que quando você se alimenta do pão e do vinho, porque a ceia é um sacramento e um meio de graça, quando você toma o pão e bebe o vinho, você está se alimentando espiritualmente de Cristo. Continua sendo pão, continua sendo vinho, mas Cristo está presente espiritualmente aqui. Então, por isso que as igrejas reformadas, elas têm um zelo todo especial para com a ceia. Cristo está presente no pão e no vinho. Mas, por último, para a gente entrar no texto, como é que a gente vai entender esse texto aqui? Nos primeiros séculos, a igreja, ela celebrava a ceia, não como nós celebramos hoje, ou como nós vamos celebrar aqui agora à noite. Como é que a igreja celebrava a ceia? Existia uma festa no contexto do primeiro século, chamada a festa ágape, ou a festa do amor, ou as chamadas festas de fraternidade. Judas vai falar isso na sua carta, Pedro vai falar isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai dizer que os irmãos tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração e partiam o pão. Então, como é que era a ceia? A igreja se reunia geralmente numa casa, uma casa grande, de pessoas ricas, irmãos da igreja, que tinha uma casa que dava para acomodar a igreja do Senhor. Então, a igreja se reunia no primeiro dia da semana, no domingo. Alguns querem crer que à noite, outros dizem que isso acontecia pela manhã, mas existe muito indício de que provavelmente era à noite, a festa principal, a refeição principal. E aí a igreja se reunia, cada um levava um alimento. Era como se fosse uma festa americana que fazemos hoje, né? Cada um leva aí um prato, leva alguma coisa. A igreja se reunia para aquele banquete do amor, aquela festa do amor. E existe uma divergência aqui entre os estudiosos que diz o seguinte: o que acontecia? Primeiro, o oficiante, aquele que estava à frente do trabalho naquele dia, ele pegava um pão, ele dava graças, e ele partia aquele pão, e os irmãos comiam aquele pão. Aí, uma vez que eles comeram o pão, eles participavam do jantar ou do almoço, e no final eles partilhavam do cálice. Então, estava celebrada a ceia do Senhor, com uma refeição. Outros dizem que não. Primeiro eles participavam do jantar, no final eles celebravam a ceia com um pedaço de pão e um pouco de vinho, mas já tinham jantado. Você diz assim: pastor, mas de onde vem esse costume? De Jesus. Quando Jesus instituiu a ceia, não foi no jantar de Páscoa? Ele não estava à mesa com seus discípulos? Então a igreja do primeiro século, imitando o que Jesus fez, que celebrou a ceia com seus discípulos numa noite de jantar de Páscoa, faziam isso. Qual é o problema? Que essas festas começaram a causar extremas dificuldades para a igreja. Por quê? Alguns irmãos mais ricos, abastardos,
que trazia ali um peru assado, uma galinha, que trazia ali uma picanha assada, um arroz, né? Porque o arroz hoje está caro pra caramba no nosso país. Então, o irmão trazia assim uma bandeja de arroz, uma coisa maravilhosa, um arroz refogado ou mineiro, como Damares sabe fazer, né? E aí, rico poderia trazer isso. Os irmãos pobres, escravos, cabeceiros que trabalhavam ali nos navios, gente simples, gente humilde, não tinha como levar uma comida cara, até porque eles não tinham isso dentro de casa. E aquela refeição do domingo era a refeição mais importante da vida deles. Por quê? Imagine você passa a semana todinha sem comer mistura, mas você sabe que no domingo, na igreja, vai ter um almoço, um jantar, e aí o irmãozinho pobre ele vai comer picanha, olha. Vai comer ali um peru assado, porque a irmã Ellen trouxe aquele peru assado maravilhoso, né? Evânio foi lá, comprou um peru e disse, vamos levar para o jantar lá na igreja. Qual o problema? Quando aqueles irmãozinhos pobres estavam chegando para a festa do amor, os ricos e a panelinha, porque é esse o texto aqui, a ideia, a panelinha, aquele grupo dos mais ricos, já tinha feito a sua ceia ali, o seu grupinho, já tinha comido o peru todinho, já estavam se embriagando. Quando os irmãos chegavam, não tinha mais nem o que comer. E depois ia celebrar a ceia com a maior piedade do mundo, né? Afinal de contas, todo mundo é crente, reformado, tal. Aí Paulo diz assim, vocês não estão mais celebrando a ceia do Senhor. Vocês estão cometendo discriminação, vocês estão menosprezando a igreja de Deus, os pobres no meio de vocês, e não é mais a ceia do Senhor que vocês estão fazendo, então eu vou ter que chamar a atenção de vocês. Por isso que ele começa dizendo assim, verso 17, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. No versículo 2, Paulo tinha elogiado aquela igreja. No verso 17, Paulo diz, agora eu já elogiei vocês lá atrás, versículo 2, porque vocês guardavam as tradições e tal. Se bem que alguns acham que Paulo está ironizando, que eles não guardavam tradição de nada. Mas Paulo diz, no versículo 2 eu elogiei vocês, agora eu não posso elogiar vocês, porque vocês estão se reunindo não para melhor, mas sim para pior. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? É possível a igreja se reunir para um momento como esse, e ao invés de bênção, ser maldição. Você sabia disso? Você sabia que há determinados momentos que era melhor você ter ficado em casa do que você vir para a igreja numa ocasião como essa, de ceia do Senhor, ou de uma refeição comunitária, se você não veio com a atitude certa, com a motivação correta, se você não está cumprindo como a palavra de Deus diz, você está se reunindo para pior e não para melhor. Vai se tornar maldição e a gente vai ver aqui. Esse texto, ele se divide em 4 partes, e eu quero, em rápidas palavras, chamar a atenção para esses 4 pontos aqui do texto. Primeira parte, verso 17 até o verso 22, Paulo vai levantar o problema, vai diagnosticar o problema, que eu já pintei o quadro aqui, e quando eu ler o texto vai ficar mais claro para vocês. Versículo 23 ao 26, Paulo vai chamar a atenção para a instituição da ceia, o significado da ceia que eles estavam deturpando, e vai mostrar que eles não estavam entendendo mais o que era a ceia do Senhor. Versículo 27 até o versículo 32, Paulo vai falar das consequências de você participar indignamente da ceia do Senhor e também daquelas festas ágape, aquela festa de fraternidade. 27 a 32. Aqui o chicote vai comer, porque Paulo vai mostrar o que estava acontecendo com aquela igreja. Versículo 33 até o versículo 34, Paulo vai dar algumas orientações, agora não mais sobre a ceia, mas ele vai dar orientação sobre a festa ágape, a festa do amor, que infelizmente a igreja não seguiu, e aí passaram-se os anos e chegou até o concílio de Cartago e foi proibido na igreja cristã essas festas ágapes, essas festas de fraternidade.
Primeiro, porque os falsos mestres se infiltravam a partir dessas festas. O herege, ele sempre gosta de um banquete para se infiltrar na igreja. Segundo, porque estava havendo discriminação, problemas de divisão na igreja por causa disso. Então, um concílio teve que dizer assim, não faz mais. E a partir daí, a ceia passou a ser celebrada só com um pãozinho e um cálice, para evitar esses problemas que estavam tendo. Então, eu queria chamar a atenção dos irmãos para a primeira parte, versos 17 ao 22. Olha como é que diz aí, por favor. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Paulo foi assim na ferida. Olha aí. Primeiro, Paulo foi informado de que quando aqueles irmãos se reuniam, havia o que entre eles? Estou informado de que quando se reúnem na igreja aqui não é um templo, nessa época não existia templos ainda. Os templos, os primeiros templos cristãos, só vão ser construídos lá no 3º século, início do 3º século. Alguns dizem que o primeiro templo cristão foi construído por Constantino, em homenagem à sua mãe. Então, até Constantino não existia templo, a igreja se reunia nas casas, eram igrejas nas casas. Então, quando a igreja do Senhor se reunia nas casas, casa de gente rica, porque só um rico tinha uma casa com condições de abrigar o número de irmãos, quando se reuniam, então Paulo ficou sabendo que havia divisões. E ele dizia, em parte eu acredito. Um detalhe aqui, essas divisões não são as mesmas do capítulo 1, 2, 3 e 4. A palavra aqui é diferente. As divisões do capítulo 1, 2, 3 e 4, elas são em torno de lideranças, de pastores, de líderes, de personalidades. A divisão aqui é social, é econômica, é uma questão de discriminação. Havia um problema social na igreja de Corinto. Alguns estudiosos dizem que era o seguinte, naquelas casas dos ricos, existia 2 lugares. Um lugar onde o dono da casa ou alguns irmãos mais abastados sentavam e comiam ali as melhores comidas. E um lugar separado, maior, onde os escravos e os mais pobres se reuniam e ali eles comiam também. No final, todo mundo se juntava para celebrar a ceia. Paulo está dizendo, existe aí divisões no meio de vocês, eu estou sabendo, e eu em parte creio. Está havendo aí uma discriminação, está havendo aí um problema social. Era uma questão social. Era rico discriminando pobre dentro da igreja. Isso não é um problema novo, é antigo. Então, era o riquinho que chegava com a sua panela, botava para o seu grupo e o pobre não podia ter acesso. Então, Paulo diz, e eu creio que isso é verdade, o que está acontecendo aí. Eu fui informado, talvez pelos da casa de Cloe, talvez pelos demais irmãos, ou em carta mesmo, Paulo ficou sabendo e Paulo está chamando a atenção. Aí ele diz assim, e é até necessário que haja partida entre vocês. É necessário que haja isso. Não é que Paulo está aprovando, por favor. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, sabe por que está existindo aí no meio de vocês? Olha como é que diz o texto. E é até necessário que haja partida entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Paulo está dizendo, sabe por que está acontecendo aí entre vocês? Para ficar provado, comprovado,
de quem é crente e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve. Porque uma pessoa de Deus não discrimina o seu irmão. Ele não vai discriminar nem o seu semelhante lá fora, quanto mais um irmão em Cristo, na mesma igreja. Então ele diz, olha, mas é necessário que isso aconteça para mostrar quem é quem aí no meio da igreja de Corinto. Quem de fato é aprovado, quem é servo de Deus e quem não é, no meio de vocês. Aí ele diz assim, quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ele dá um choque agora na igreja. Meus irmãos, vocês estão se reunindo todo domingo, está todo mundo junto, estão partindo pão, mas deixa eu dar uma notícia para vocês trágica. Faz muito tempo que vocês não estão celebrando mais a ceia do Senhor. Não tem nada a ver com a ceia do Senhor, o que vocês estão fazendo. Isso aí não é festa de amor, coisíssima nenhuma. Porque eu estou sabendo que entre vocês há divisões, há discriminação. Então, faz muito tempo que vocês deixaram de celebrar a ceia. Já pensou? Que pancada Paulo está dando naquela igreja. E aí ele diz, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. O irmãozinho chegava lá, cadê o jantar? Acabou. Por quê? Porque o grupo de fulano já comeu. Eu tinha visto um peru aqui, meu irmão, uma lasanha, e cadê a lasanha? Não, comeram, só a panelinha. Aí ele diz, aí Paulo agora vai se dirigir aos ricos. Meus irmãos, quem está apanhando aqui é os ricos da igreja. Um detalhe aqui, tem muito pastor covarde que não tem coragem de disciplinar os ricos. Tem muito pastor na mão de rico, por causa do dízimo que é maior na igreja. Pastor que cai nisso, ele deveria entregar o ministério. João Crisóstomo, abrindo um parênteses, no seu livro Regra Pastoral, que durante muitos anos serviu de manual pastoral, pelo menos 1000 anos, João Crisóstomo não, Gregório Magno, ele dizia o seguinte, sabe como é que deve ser tratado o rico na igreja? Um ricão na igreja, quando ele chegar na igreja, ele tem que ser tratado na pancada. Humilhar mesmo, sabe por quê? Porque o cara que é rico, estou falando de rico, ele é acostumado a mandar. Lá fora, ele tem muita gente aos seus pés. Ele dá ordem e todo mundo obedece. Quando ele chega na igreja, ele acha que o pastor é mais um empregado dele, que o diácono, que o presbítero, que as irmãs. Então, ele quer mandar. Aí, Gregório Magno dizia, o rico ele tem que ser humilhado, tem que ser colocado no lugar dele. Aqui não é doutor, aqui não tem delegado, aqui não tem gente do alto escalão, aqui todo mundo é crente, é servo, é irmão, tem que ser tratado assim. Não interessa o carro que está ali no estacionamento, não interessa se você veio numa BMW ou se você veio no jumento. O que interessa é se você é crente em Jesus Cristo, salvo em Jesus Cristo. É isso que a gente tem que levar em consideração. E aí Paulo vai pegar esses ricos. Olha como é que ele pega. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Você não tem casa para comer, não? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Vocês estão menosprezando a igreja de Deus. Quando vocês estão discriminando os irmãos pobres, escravos, os artesãos, os cabeceiros de Corinto, vocês estão menosprezando a igreja de Deus, a menina dos olhos de Deus. Então preste atenção no que vocês estão fazendo. Se você tem fome, ele vai dizer, fique em casa e come em casa. Mas não venha para a igreja discriminar os irmãos. Aqui era problema de comida, irmãos, mas talvez nos nossos dias tem outros problemas que podem mostrar discriminação. Quantas igrejas que a gente vai e que é um desfile de moda? Que a madame quer mostrar que o sapato dela é melhor, que o vestido dela é melhor, que as joias que ela usa é melhor, e a irmãzinha pobre que não tem condições se sente lá embaixo. Não estou dizendo que você não pode usar, não. Você tem condições de usar, use. Agora, não use isso para menosprezar os outros.
E se você puder ajudar a irmãzinha que não tem, ajude. Ajude ela. Não fale mal do sapato dela, não. Dê um sapato novo para ela chegar na igreja arrumada também. Mas não menospreze aquele por quem Cristo morreu. É a igreja de Deus, são servos do Senhor Jesus. E ele diz assim: que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Paulo é um pastor corajoso. Na hora de elogiar, versículo 2, meus irmãos, estou aqui para elogiar vocês. Que bênção, vocês são uma bênção. Vocês estão guardando as tradições, os ensinos. Na hora de puxar a orelha, Paulo diz: epa, vem cá, meus irmãos, assim, assim, assim. Vocês estão menosprezando uns aos outros, vocês estão fazendo isso, isso e isso, criando divisão. Você não tem casa para comer, não? Paulo chega e fala. Irmãos, eu estou dizendo isso aqui com temor e tremor. Está faltando pastores hoje que fazem isso. Os pastores estão na mão das igrejas, principalmente dos ricos. Gente que domina o ministério pastoral. O pastor só prega o que ele quer, o que a família quer, o que o dizimista maior quer. Ainda ameaça. Olha, pastor, não fale sobre isso não. Até porque se eu sair daqui com minha família, vai cair 50% da renda. Que se dane. Se você acha que a igreja depende de você, você está muito enganado. Você vai sair, num primeiro momento a igreja pode até passar dificuldade, mas Deus manda 10 melhor do que você, porque a igreja é dele. A igreja não é minha, não é sua. Deus não precisa de mim e de você. Deus não precisa. Irmãos, deixa eu dar um testemunho aqui para você. A pessoa que deu as maiores ofertas aqui nesse templo, na construção desse templo, nem crente é. Nem crente é, Júlio. Mas que chegava aqui e dizia: olha, pastor, está precisando de quê? Está precisando de quê? Está aqui. Então, Deus usa quem Ele quer. Deus não precisa de mim, de você. É honra, é privilégio. Eu estou aqui não é porque eu sou bom, porque eu... Não, é honra que Deus está dando. E eu tenho que preservar isso aqui. Então, cuidado com orgulho, meu irmão. Cuidado quando porque você tem uma roupinha melhor, um carrinho melhor, mora num apartamento melhor, porque tem um emprego melhor, você quer pisar os outros, olha para os outros de cima para baixo. O pior é que o cara acha que você não sente. Sabe aquela pessoa que fala com você de cima para baixo, como a um subalterno? Esse tipo de gente, irmão, você tem que quebrar o orgulho. Meu irmão, quem você pensa que você é? Você está achando que você é o quê? Você está achando que é o buraco da bolacha creme cracker? É a rapadura doce? Então Paulo pega aqui esses camaradas e diz: eu não louvo vocês. Eu não tenho elogio para vocês. Eu tenho repreensão para vocês. Porque vocês estão menosprezando a igreja de Deus. Na cara de pau. Vocês estão menosprezando. O problema: divisão, discriminação, tratando de maneira diferenciada os irmãos na fé. Será que isso não acontece hoje? Será que isso não acontece nas nossas igrejas? Quando tem um jantar na igreja, ou quando tem alguma coisa no meio evangélico, vamos começar aqui por mim, né? A mesa do pastor diferenciada. Aqui em Pirangi, pelo menos até hoje, nunca foi assim. Nunca foi assim. Mas em algumas igrejas, a mesa do pastor diferenciada, lugar de destaque. Coca-Cola de 3 litros. O peru é para a mesa do pastor. Os presbíteros, as madames. A mesa do irmão mais rico, do empresário também. Os irmãozinhos lá do canto. Se chegar o guaranazinho fraquinho, que eu não vou dizer nome. Se chegar, meu irmão, com uns carocinhos de arroz, hein, João Mesquita? Se chegar, meu irmão, é porque ele brigou muito. Porque tem aqueles assim que também são afoitos, né? Que de vez em quando dá uma... Quando eu estava no seminário, quebrar um pouco aqui a tensão, né? Quando eu estava no seminário, era difícil, e quando dava assim 10, 11 horas da noite, a gente juntava um grupo de seminaristas, o seminário fica perto do Extra. E a gente juntava um grupo, cada um dava R$2, 3, tal, e a gente ia para o Extra, lá é 24 horas, e a gente sabia, seminarista, Júlio sabe, seminarista tem uma inteligência
fora do comum. E com fome, meu irmão, aí é que multiplica. A gente sabia que aqueles... Eu ia chamar a galeta, é de Currais Novos mesmo, né? Não? Aqueles frangos que estão naquela geladeira de cachorro, quando dá meia-noite, não tem mais ninguém que vai comprar. O que sobrou ali, eles vendem por qualquer valor. Então a gente ficava passeando dentro do Extra, seminarista, todo dia era um grupo diferente para não dar bola, né? Então, todo dia era escolhido 2 ou 3. Passeava para lá, para cá, os outros ficavam sentados numa mesa. Chegava na hora, a gente chegava para o vendedor e dizia assim: e aí, quanto é que você faz nesses 3 frangos aí? E o cara negociava, às vezes ficava um preço lá embaixo. Mas tinha um colega, que eu não vou dizer o nome dele nunca, até porque ele agora é reverendo, deve estar me assistindo. Tinha um que quando o miserável ia, que o frango chegava na mesa da gente, já vinha sem as coxas. Aí a gente dizia assim: fulano, e esse frango é aleijado? É? Seu miserável, cadê as coxas? Ele disse: rapaz, não sei não. Ele já tinha passeado no oeste, já tinha comido as coxas do frango, miserável. Então, quando chega no final, meu irmão, já está sem a coxa, sem isso, mas tem cabo que consegue. Não pode existir isso na igreja. Todos têm que ser tratados de forma igual. Entrou naquela porta ali, nós somos servos, nós somos crentes, nós somos homens e mulheres de Deus. Agora, deixa eu fazer uma ressalva, meu irmão. Não confunda as coisas. Eu estou dizendo que aqui no ambiente da igreja, nós somos todos iguais. Então, aqui eu não vou me dirigir aos militares aqui da igreja como capitão fulano, ou brigadeiro, ou não. É o irmão ou o diácono. E se ele for diácono, eu vou pedir a ele para buscar água, para carregar um banco, para fazer qualquer coisa. Ele é capitão lá, aqui ele é diácono. Agora, tenha sabedoria, porque tem alguns que o irmão na igreja é militar, só que aqui ele é um servo, ele é um diácono, ele está carregando água, limpando as coisas, lavando o prato. No outro dia, ele está no quartel, aí o irmãozinho, sem sabedoria, beleza? Eu conheço um exemplo de um rapaz, um presbítero da igreja, no exército, e quando chegou na fila da comida lá, o presbítero estava lá, e o rapaz gritou lá de trás: e aí, fulano, beleza, não sei o que, ele disse: 10 para trás. Disse: que é isso, meu irmão? Disse: lá para o lado da fila. E se você não se ajeitar, você vai ficar preso esse final de semana. Ele confundiu as esferas, confundiu os lugares. Mas na igreja não pode ter divisão. Caminhando aqui, que esse relógio me tortura. Após Paulo mostrar o problema, ele vai mostrar o significado da ceia. 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Qual é o ponto aqui? Paulo está dizendo: vocês esqueceram de tudo que eu ensinei para vocês. Sabe por quê? Porque eu recebi, não foi de homem algum, eu recebi do Senhor. E há uma polêmica aqui se Paulo recebeu uma revelação direta de Jesus, naquele período que ele esteve na Arábia estudando e o Senhor tratando ele, ou se ele recebeu quando ele visitou Pedro, os demais apóstolos, ele foi instruído com relação à ceia, ou então as duas coisas. O fato é que, independente se ele recebeu de Pedro ou de um dos apóstolos, os apóstolos receberam de Jesus, então ele recebeu de Jesus. Então ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele vai mostrar a instituição da ceia. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele toma um pão, ele dá graças, e ele reparte com aqueles discípulos, e ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vocês. A ceia traz para nós esse símbolo do corpo de Cristo. E o corpo aqui não é só o corpo de Jesus em si, mas aqui vai ter uma referência eclesiológica. Porque o que é a igreja?
A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando nós tomamos a ceia não só está falando do corpo de Cristo, que foi traspassado na cruz por nós, mas vai ter uma aplicação também para o corpo como igreja, que é o corpo de Cristo. Então, quando nós tomamos o pão e o vinho, a ceia faz com que a gente olhe lá para trás e veja o que Cristo fez. Cristo morreu por nós. O seu corpo foi traspassado por nós, o seu sangue foi derramado por nós. O sangue de Jesus foi derramado por aqueles irmãos que estavam sendo discriminados, excluídos. Você está vendo a seriedade do que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo, olha, quando Cristo pegou o pão, ele disse, isso é o meu corpo, que é partido por vocês, pela igreja do Senhor, indiscriminadamente. Vocês esqueceram disso? Que Jesus morreu por todos esses que estão aí? E aí ele diz que aqui nós devemos olhar para esse passado, para o sacrifício de Cristo, nós devemos olhar para o presente, para a realidade da igreja e para o futuro, a volta de Cristo, quando nós estaremos com o Senhor. Mas qual é o ponto aqui, meus irmãos? É que a ceia, e isso aqui é fundamental a gente entender, ela não é a mesa do pastor Diogo. A ceia não é a mesa da igreja do Pirangi. A ceia não é uma mesa de homens. A ceia é a mesa do Senhor Jesus. Foi Ele que instituiu. Então, quando eu estou discriminando alguém no ambiente de ceia, eu estou não me colocando como alguém que está sendo privilegiado ou que está sendo hospedado pelo Senhor, que o Senhor está dando a honra de sentar à mesa, mas eu estou me colocando como um anfitrião, como o dono da festa. E o dono da festa não é você, o dono é Jesus. O dono da festa ágape não eram aqueles ricos de Corinto. O dono da festa era Jesus. Mas eles estavam se colocando no lugar de Jesus, que instituiu a ceia e que diz que morreu por aqueles irmãos. Aí Paulo diz assim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, eles perderam completamente o sentido da ceia. Era uma mera refeição discriminatória, que era simplesmente para encher o bucho, para se empanturrar, para se embriagar, e eles perderam o sentido. A ceia foi um sacramento instituído por Jesus, um meio de graça para nos fazer refletir sobre o seu sacrifício, a sua morte, sobre a sua vinda, apontar para a sua vinda, e eles estavam deturpando completamente isso aqui. Por isso que Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando mais. Vocês podem estar celebrando aí qualquer coisa, menos a ceia do Senhor, porque se fosse a ceia do Senhor, se a mesa fosse do Senhor, vocês não tinham autoridade para discriminar ninguém. Se o casamento é meu e os convidados são meus, quem é você para vir reprovar um convidado? Os convidados são meus. Quem pagou a mesa aqui foi eu. Então, quem é você para vir querer determinar o que meus convidados vão comer? É isso que Paulo está dizendo. E é isso que acontece quando você quer se colocar no lugar de Jesus. E a gente precisa ter cuidado. Então, o significado da ceia. Mas como eu estou correndo aqui, vamos ver a terceira parte, que aqui é onde está a questão. Olha o que diz o texto, 27 a 32, e eu pediria que você prestasse bem atenção nisso aqui, porque é muito sério. As consequências de se participar indignamente da ceia do Senhor. Olha o que ele diz. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando julgados,
somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Opa, agora o negócio pegou. Porque até agora Paulo vem mostrando como é que deve ser, repreendendo a igreja, chamando a atenção para o que ele recebeu, para o significado da ceia. Meus irmãos, vamos retornar aqui aos princípios, vamos retornar à maneira como Jesus instituiu a ceia. Agora ele vai dizer o seguinte: eu tenho uma notícia para vocês. Por causa desse comportamento de vocês aí, nas festas de fraternidade, nos banquetes e na ministração da ceia do Senhor, sabe o que está acontecendo? Deus está punindo vocês. Deus está disciplinando vocês. Deixa eu deixar um detalhe aqui para você, meu irmão. Muitas vezes, a liderança da igreja, por covardia, não disciplina. Mas não tenha dúvida que Deus disciplina. Deus não deixa barato. E Deus vai disciplinar, inclusive, os líderes que não tiveram coragem de disciplinar. Ele vai disciplinar o faltoso e vai disciplinar a liderança que não teve coragem. Aqui é mais ou menos esse caso. A coisa estava uma bagunça, ninguém teve coragem de repreender. Paulo é quem está repreendendo, chamando a atenção, batendo de frente. E Paulo vai dizer assim: por isso, por causa do significado da ceia, que ele acabou de dizer do verso 23 ao 26, porque a ceia é de Cristo e ela aponta para o sacrifício de Cristo, para a morte de Cristo, para o que Cristo fez por nós e para a sua segunda vinda. Ele vai dizer: por isso, porque vocês estão deturpando o real significado da ceia, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ele será réu do corpo e do sangue do Senhor. Você já pensou que coisa séria? Está claro agora porque que ele diz que eles estavam se reunindo para pior e não para melhor? Eles estavam tomando a ceia, achando que estava tudo beleza, que estava tudo bem, porque estava cumprindo o ritual. E aí Paulo diz: olha, vocês, sabe o que vocês estão se tornando? Réu da morte de Cristo. Vocês não passam de um daqueles soldados romanos que mataram o Senhor. Vocês estão sendo culpados da morte de Cristo. Vocês estão achando aí que estão fazendo a coisa com piedade. Pelo contrário, vocês estão sendo culpados da morte de Cristo. Se tornaram réus da morte de Jesus. É brincadeira o que ele está dizendo? Mas não para aí. Olha o que ele diz: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha aqui. Meu irmão, a ordem que Paulo está dando não é aquela coisa que a gente faz no culto. Eu não estou dizendo que é completamente errado. Meus irmãos, agora nós vamos preparar para a ceia. Feche os seus olhos, faça a sua oração. Não é esse exame que Paulo está falando. Ele está falando aqui do exame realmente da vida. Você vê se você realmente é um aprovado em Cristo, se você é crente de verdade, se você não está fazendo discriminação, se você não está com grupo, com panelinha, com joguete dentro da casa de Deus. É isso que ele está dizendo. Avalie sua vida. Examine você, examine-se a si mesmo. Porque a gente tem a tendência de examinar o outro. Eu falei de manhã, sabe qual é um problema que acontece nas igrejas evangélicas? Aqui em Pirangi, não. O irmão, ele fica olhando se o outro vai tomar a ceia. E aí, se o outro não tomou a ceia, ele diz assim: está em pecado. E já começa a fofocagem. Olha, a irmã fulana não tomou a ceia. Também com a língua que ela tem, eu acho que ela esculhambou o marido, ou no mínimo está traindo o marido e não sei o quê, papapá. O irmão fulano aqui não é um caba de pé e tal, por isso que ele não tomou a ceia. Paulo está dizendo: deixa a vida do outro, cuide da sua, examine a sua vida. Não fica olhando a vida do outro, não. Examine-se a você, veja como é que está você. E aí, coma do pão e beba do cálice. Por quê? Você fez uma autoanálise, um autoexame, e você constatou que você tem algum problema. Meu irmão, a ideia aqui não é você se excluir da ceia. A ideia aqui é você resolver o problema. Então, se é um problema com o irmão, peça perdão. Se é um problema de pecado na sua vida,
ore a Deus, confesse, abandone. E aí você participa da mesa do Senhor e vai ser bênção na sua vida, mas você fez um compromisso com Deus de não cair mais naquele pecado, de não cometer aquele erro. Porque tem outro ponto também errado. Tem gente que se exclui da ceia por causa de tudo. Deu uma brigada com a mulher de manhã ou durante o dia ou antes de vir para o culto, porque ela estava se atrasando, né? E aí eu sei que sua mulher não se atrasa não, é uma bênção. Mas assim, geralmente os homens dizem assim, minha filha, vá tomar banho e daqui a pouco eu vou. E a mulher entrou no banheiro 5 horas para vir para o culto às 18h30. O homem ele vai 15 minutos antes, né? E daqui 15 minutos ele está pronto. Mas por causa disso, deu uma confusão dentro do carro, esqueceu alguma coisa e tal. Aí chega na igreja e diz, não vou tomar a ceia não. Por quê? Se arrependa, peça perdão, toma a ceia do Senhor, alimente a sua alma. Não deixe de participar da mesa do Senhor. Então ele diz que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois, a necessidade do exame. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Qual é o ponto aqui? O que é discernir o corpo? Depois de tudo que eu falei até agora, não é possível que você não tenha pegado a ideia. O que é discernir o corpo? Se você toma a ceia do Senhor, sem discernir o corpo, você vai tomar juízo para si. Qual é a ideia? É entender que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus? Sim, também. Você tem que ter isso na sua mente. Mas a ideia aqui, o que Paulo está dizendo, e que casa com essa questão do corpo e do sangue de Jesus, discernir o corpo aqui é discernir a importância da igreja como corpo de Cristo. Não é o pedacinho de pão que você vai pegar na mão. Discernir o corpo aqui é você olhar e entender a importância da comunidade, dos irmãos, dos seus irmãos na fé. É você entender que quando você se assenta à mesa, você está sendo honrado por Deus e o seu irmão também. Porque a igreja é o único lugar nesse mundo, desde o surgimento do cristianismo, onde o senhor e o escravo se assentavam juntos para participar da mesma mesa, ouvir o mesmo sermão, o mesmo louvor e tinha o mesmo pastor. É na igreja. Lá fora existiam as diferenças sociais. Na igreja não tinha isso e não pode ter. O escravo e o senhor sentam juntos. E quando a gente lê a história da igreja, meus irmãos, uma coisa emocionante. Existiu na história da igreja situação assim tremenda, onde um escravo, e você sabe que nem todo escravo era analfabeto, tinha escravo instruído, onde o escravo, ele tinha um senhor, um dono, lá fora. Mas na igreja, o escravo era o pastor e o dono era a ovelha. O único lugar onde quebrava as barreiras sociais. Então o que Paulo está dizendo é, se você se assenta para tomar a ceia, mas você é alguém com preconceito, com discriminação, menospreza seu irmão, vive de panelinha, só tem o seu grupinho, você está tomando juízo para si. Você não entendeu o que é a igreja. Você não entendeu a importância da igreja. Se você é daquele tipo de gente que chega aqui, não quer amizade com ninguém, não quer saber de ninguém, no mínimo só gente do seu nível social, que tenha mais ou menos um carro parecido com o seu, a renda e tal, porque a própria sociedade, ela cuida de criar esses grupos. Se você faz isso, meu irmão, se você só tem amizade com gente do seu nível, você não entendeu o que é a igreja de Deus. Porque a beleza da igreja de Deus é o branco e o negro, o rico e o pobre, o doutor e o analfabeto, o jovem, a criança e o velho, todos juntos e um aprendendo com o outro, porque todos são ovelhas de Cristo Jesus, a igreja de Deus. Então, quando você não entende isso, vem juízo para a sua vida. E olha qual é o juízo aqui. Estou caminhando para a conclusão. Ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso, olha aí, que há entre vós muitos fracos e doentes,
e não poucos os que dormem. Opa, Paulo, que é isso? Deus estava disciplinando, punindo aquela igreja. Deixa eu fazer uma ressalva aqui antes de entrar no texto. Eles eram crentes. Aqui Paulo não está lidando com descrente, não. Crente, gente salva. Gente salva. Aqui não está falando de condenação eterna. Aqui não está falando de juízo para ir para o inferno. Eram crentes, servos de Deus, mas que estavam sendo punidos por Deus por tratar o seu irmão com discriminação. Não era um problema de heresia gravíssimo, era um problema moral, um problema ético, um problema social, e eles estavam sendo punidos. Crentes, mas estavam sendo punidos. Quais eram as três coisas aqui? Gente fraca. Sabe aquele irmãozinho que está fraco, vai para o médico, pede para o médico passar vitamina, faz exame, faz isso, faz aquilo, dou por todo canto, isso, aquilo, outro, está doente. Pode ser papai do céu. Gente doente. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Gente com todo tipo de enfermidade. E o médico está tentando entender qual é a causa. Já fez todo o exame, já passou todo o remédio, já fez de tudo, disse, não tem aqui, não tem, não sei o que fazer. Há poucos dias eu fiquei sabendo de um caso. Uma filha, crente, não falava com o pai há mais de 3 anos. Adoeceu, foi para o médico. Aí o médico avaliou, foi para lá, foi para cá, fez uma bateria de exame. Estava para morrer mesmo. Aí o médico disse assim, espera aí, eu não estou conseguindo entender aqui o que está acontecendo com você, eu não consigo achar a causa da doença. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguém que você tem mágoa, que você está com rancor, com raiva, alguma coisa? E aí a pessoa disse assim, eu estou com um problema com meu pai. Já há 3 anos que eu não falo com meu pai. Aí o médico disse assim, deixa eu lhe dar um conselho. Vá agora mesmo procurar seu pai. Peça perdão a ele, se reconcilie. Leve ele para jantar, se você não quiser morrer. Ou então, não vá atrás de seu pai não. Vá comprar o caixão. Vá comprar o caixão. Essa pessoa correu, chamou o pai, pediu perdão, chorou, levou para jantar lá no tábua de carne, aleluia. Né? Ligeirinho demais, olha. Ficou boa. Ficou boa. Uma pessoa próxima a nós, conhecida. E ele diz aqui, e alguns que dormem. Sabe o que é dormir aqui, irmão? Não é aquele cochilo que João Mesquita dá, não. Não é aquele cochilo de Almir, na Redinha ou de Júlio. Dormir aqui é morrer. Há muito velório na igreja que a gente está dizendo assim, ô Senhor, tua serva, teu servo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, por que o Senhor levou? E papai do céu lá de cima dizendo assim, tu não sabe quem era essa peça? Tu não sabe o quanto isso estava me dando trabalho? Dr. Billy Graham dizia assim, que quando o crente começa a dar trabalho, Jesus recolhe ele para as mansões celestiais. Bota ele assim no molho. O problema é quando é o pastor que está dando trabalho na igreja. Papai do céu diz, você já está dando trabalho demais, minhas ovelhas. Chegue, chegou sua hora. Né? Cuidado, meu irmão, cuidado. Eu não estou dizendo que toda doença é fruto de pecado ou de divisão. Mas Paulo está dizendo aqui que em alguns casos é sim. E está no Novo Testamento, não está lá no Antigo não, está no Novo Testamento. É para nós hoje aqui, viu? O Antigo também, mas tem gente, não, isso aqui não está no Novo Testamento. É no Novo Testamento, é para a igreja, é para Pirangi. Então eu não tenho dúvida que tem muita gente na nossa igreja doente, e alguns até que morrem, exatamente por causa disso. Sabe por quê? Porque não consegue valorizar a igreja de Deus. Cria divisão, contenda, cheio de problemas, cheio de quiquiqui, cheio de tantas coisas, e participando da ceia. Na maior cara de pau, participando da ceia. Quero fazer uma ressalva aqui. A ceia do Senhor é. Nós não temos autoridade sobre a ceia? Não. Mas geralmente os pastores e os conselhos aconselham aos irmãos que estão em disciplina o seguinte, meu irmão, já que você está nesse pecado,
por favor, se afaste da ceia por um período. É uma recomendação pastoral. A ceia não é minha, mas eu posso recomendar pastoralmente para você. É assim que o conselho faz. Sabe o que os rebeldes fazem? Eu? Me submeter ao conselho? Ao pastor? Nada, vou tomar a ceia. Está indo para a cama com a namorada, está na prostituição, na safadeza, no adultério. Muitas vezes é disciplinado e na hora da ceia quer tomar a ceia. Para ele está tudo bem. E ainda diz assim, eu quero que o pastor empate, eu quero que o presbítero empate. Às vezes é preciso a igreja tomar uma posição. Por exemplo, Calvino, ele chegou quase a ser morto porque em Genebra ele não permitiu que os libertinos participassem da ceia. Quase dá uma briga de espada dentro do templo. E ele chegou a ser expulso de Genebra por causa disso. Jonathan Edwards se recusou a dar a ceia para pessoas da igreja que estavam vivendo de forma licenciosa, em pecado. Jonathan Edwards foi expulso da sua igreja. Porque geralmente é gente importante, irmão. Só peita quem é importante. E essas pessoas têm maioria na igreja. Então, muitas vezes o pastor, ele faz o certo e ele é expulso da igreja. Mas que seja. Que seja. Então, você quer participar da ceia indignamente? Pode participar. Agora se prepare para o juízo de Deus. Nós vamos fazer a nossa parte, aconselhar. Agora você se prepare para o juízo de Deus. Ele está dizendo, há muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olhe para você. Não deixe o pastor lhe avaliar, o irmão, o conselho, você mesmo. Desculpa a expressão, tem pessoas que têm que tomar um chá de simancol, porque a cara de pau é incrível. A cara de pau é incrível. Vive fazendo tudo que não presta e no domingo à noite está com a cara de santo. Alguns saem daqui, vai para motel, vai para barzinho, vai para boate, vai para noitada, vive fornicando, em prostituição. Um mês está com um namorado, outro mês está com outro mês está com outra. Gente que abandona a esposa e daqui a pouco está com um amante, aí com um mês depois já não está com um amante, já está com uma terceira. Mas vem para a igreja. E o pastor é que é culpado. E o pastor é que é discriminador, o pastor é que é radical, quer ser santo demais. Então, cuidado com isso, examine a você. Concluindo, assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não se reunirem para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo termina dando instrução sobre a festa do amor. Ele está regularizando aqui a festa. Mas, como eu disse, houve tanta deturpação nessa festa que o concílio de Cartago, depois, lá na frente, proibiu completamente as festas ágapes. Por alguns motivos. Judas vai colocar que os falsos mestres se infiltravam nessas festas. E havia discriminação, divisão, muitos problemas. Então, aquilo que era bom se tornou um problema. Concluo com uma observação. Por que nós celebramos a ceia uma vez por mês? Jesus disse que deveria celebrar todas as vezes que vocês se reunirem, parta o pão. A igreja reformada ela tem a prática de celebrar a ceia uma vez por mês, ou a cada 3 meses, 6 meses ou 1 ano. A ideia de 1 ano ou 6 meses era para que os presbíteros acompanhassem toda a igreja. Então, os puritanos, os nossos pais puritanos, eles tinham uma prática. A igreja só participava da ceia depois que cada membro individualmente era acompanhado pelos presbíteros da igreja. O presbítero ia na casa dos irmãos e fazia toda uma bateria de exame com eles, um exame espiritual. Como é que está você? Como é que você está tratando sua esposa? Como é que você trata seu marido? Como é a sua vida devocional? Tudinho. Fazia um relatório. Essa aqui está apto para a ceia. E quando eles examinavam a igreja todinha, é que eles faziam a ceia. Zelo, cuidado para não participar indignamente. Ao longo do tempo, a igreja foi entendendo que era muito tempo de se esperar para ter acesso a um meio de graça, alimento para a nossa alma. Mas para não profanar de ser todo culto
Calvino queria que fosse todo culto, mas o consistório de Genebra não permitiu. Então, para que não seja todo culto e a coisa se banalize, então as igrejas convencionaram a fazer uma vez por mês. Para quê? Para que a gente saiba o que está realizando. O ponto é, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Nós não temos mais a festa ágape. Até deveríamos ter. Eu não vejo problema. Nós passamos mais de 2 anos aqui tendo a festa do amor. Todo culto de Santa Ceia, a gente tinha um almoço aqui, uma bênção. A nossa irmã Odaci, a nossa saudosa irmã Odaci, junto com outros irmãos aqui da igreja, o grupo do GTT aí, que ainda está tudo vivo, né, do GTT, preparava o almoço para toda a igreja. E é um momento maravilhoso, muito bom. Tem alguns probleminhas, aquelas madame ou outros irmãos que comem, não lavam nem o prato, deixa lá, achando que tem empregado aqui para lavar, que não ajuda, que não faz nada. Tem uns probleminhas, mas sempre vai ter. Mas era muito bom. Mas depois que a gente perdeu o Odaci, já faz mais de ano que a gente não consegue realizar mais aquele almoço. Deveríamos voltar. Mas o ponto é, meu amado irmão, você tem avaliado a sua vida? Você tem valorizado a igreja de Deus? Você, quando olha para esse texto, o que vem à sua mente? Você tem discriminado os seus irmãos? Você está intrigado de alguém? Você está sem falar com seu irmão? Você tem pendências na sua vida? Se você tem, meu irmão, resolva para você participar da mesa do Senhor de forma digna. Não participe da mesa do Senhor indignamente, porque você vai ser culpado do sangue de Cristo, você pode até ser punido com morte da parte do Senhor. Não brinque com aquilo que é sagrado. Mas como eu disse, não estou assombrando, porque senão, daqui a pouco, ninguém vai querer tomar a ceia, né? Ih, rapaz, eu vou tomar a ceia nada. Se você orar, se você pedir perdão a Deus, se você fizer um compromisso diante do Senhor, de que não vai cometer mais aquele pecado, que vai resolver aquela pendência na primeira oportunidade que você tiver. Está intrigado com alguém? Assim que você sair aqui do culto, faça uma ligação para ela. Marque uma conversa com ela. É aqui da igreja, está aqui presente, seja crente homem ou mulher, se levante do banco, vá lá onde está a pessoa e diga assim, meu irmão, eu estou triste com você, eu estava magoado com você, mas me perdoe, eu quero ir para o céu, nós vamos para o mesmo lugar e eu não quero participar da mesa do Senhor indignamente. Vamos ficar de pé para a gente orar e depois